Bem-vindos ao canal Batalhas Épicas, Impérios e Conquistas. Vamos seguir os vikings em mais uma de suas incursões aterrorizantes. Rápidos, brutais, treinados para o confronto e sem medo da morte. Desta vez, o alvo é Paris, o ano 845 depois de Cristo. A história fala de um viking chamado Reginheros, que teve sua figura associada à lenda do Ragnar Lothbrok, que com grande exército viking cercou Paris colocando em xeque o rei franco Carlos, o Calvo, forçando-o a pagar o Daineheld, sendo Daine igual a dinamarquês e Held sendo pagamento. Seria como se o rei Carlos da França estivesse pagando um tipo de resgate pela cidade em forma de tributo. Então vamos lá, coloque o seu elmo. Mas antes eu peço que deixe seu like, comente e compartilhe com as pessoas que vão gostar de mergulhar nesta história. Isso nos incentiva a continuar alimentando o canal. Imagine-se no ano de 845. O ar da primavera na Franquia Ocidental está tenso, pesado com uma premonição que arrepia a espinha. Pelos rios sinuosos, serpenteando como dragões aquáticos, uma frota como nunca antes vista avança. 120 navios vikings, com suas proas esculpidas em formas de feras aterrorizantes, navegam em direção ao coração do reino, Paris. No comando, uma figura que já é uma lenda sussurrada com medo e admiração, Ragnar Lothbrok. Sim, todos disseram que era ele em carne e osso liderando o que viria a ser o maior cerco viking na história. Este não é um ataque qualquer. É uma declaração, uma demonstração de força que fará o mundo cristão tremer. As notícias viajam mais rápido que os cavalos, espalhando o pânico. Aldeias e mosteiros ao longo do rio Sena são as primeiras vítimas. Gritos ecoam pelas margens enquanto o martelo viking cai sem piedade. Tesouros são saqueados, celeiros são esvaziados, e a fumaça de assentamentos em chamas escurece o céu. A cada remada, a cada vila conquistada, a reputação de Ragnar cresce, pintada com o sangue e o fogo de suas conquistas. Sim, o reino franco tem muitas riquezas, mas ele não deseja somente os espólios de uma batalha bem travada. Ele está construindo um legado, forjando seu nome na história com a ponta de seu machado e da sua espada. Enquanto isso, em Paris, a cidade que é uma ilha no meio do Sena, o rei Carlos, o Calvo, neto do grande Carlos Magno, enfrenta um dilema aterrorizante. Seu império, já dividido e enfraquecido por conflitos internos, agora encara uma ameaça externa de proporções épicas. Ele reúne seus homens, uma força desesperada e em menor número, e os posiciona em ambas as margens do rio, numa tentativa ousada de criar uma pinça e esmagar a frota invasora. A esperança é frágil, mas a determinação de defender a capital do reino é feroz. A ponte que liga as margens é a chave, o ponto onde o destino da França será decidido. Ragnar, um mestre da guerra psicológica tanto quanto da batalha, observa a defesa franca. Ele não vê um obstáculo, vê uma oportunidade. Com uma calma arrepiante, ele ordena que seus navios atraquem. Ele divide sua força. Uma parte permanece nos navios, pronta para atacar, enquanto a outra, liderada por ele mesmo, desembarca para enfrentar uma das divisões do exército de Carlos. O que se segue não é apenas uma batalha. É confronto sem igualdade de forças. É um massacre. Os guerreiros francos, apesar de sua coragem, são superados pela ferocidade e tática dos nórdicos. Os vikings lutam com um abandono selvagem, seus machados cortando escudos e armaduras como se fossem papel. Os berserkers, a força de elite e mais brutal dos exércitos vikings, lutam sob efeito de alucinógenos e vestidos com peles de lobos e de ursos, uivam e rosnam como se fossem verdadeiros animais. A linha franca se quebra e o pânico se instala. Os soldados que não caem em batalha tentam fugir, apenas para serem caçados e abatidos.
A outra divisão do exército de Carlos, presa na margem oposta, só pode assistir, impotente e horrorizada, ao aniquilamento de seus companheiros. Para cimentar o terror no coração de seus inimigos, Ragnar recorre a um ato de brutalidade calculada. Ele captura mais de 100 prisioneiros francos, e então, à vista das muralhas de Paris e do exército restante de Carlos, ele os executa. Um por um, eles são enforcados em uma ilha no Sena, um sacrifício macabro a Odin e um aviso aterrorizante para a cidade sitiada. A mensagem é clara: resistir é inútil. A morte é a única certeza. O moral dos defensores de Paris despenca. O medo é uma praga que se espalha mais rápido que qualquer doença. Com a resistência externa esmagada e o terror instaurado, Ragnar vira sua atenção para a própria Paris. No dia de Páscoa, um dia sagrado para os cristãos, os vikings atacam. O simbolismo é devastador. Enquanto os sinos deveriam tocar em celebração, eles soam o alarme. Os gritos de guerra nórdicos substituem os cânticos religiosos. Os defensores, abalados e em menor número, mal conseguem montar uma defesa coerente. Os vikings escalam as muralhas, invadem as ruas e a cidade, o farol da civilização franca, cai em suas mãos. O saque começa. As igrejas, repletas de ouro, prata e relíquias sagradas, são os primeiros alvos. Eles sabem que nestes locais há muitas recompensas. Nada é sagrado para os invasores. Altares são profanados. Tesouros acumulados são arrancados e jogados em sacos. As ruas de Paris se transformam em um cenário de caos e desespero. O rei Carlos, tendo fugido com o que restou de seu exército, enfrenta a mais humilhante das realidades. Ele não pode defender seu próprio reino. Ele não pode salvar sua capital. Desesperado para evitar a destruição total de Paris e do que resta da região, Carlos, o Calvo, envia mensageiros a Ragnar. Ele não oferece batalha, mas negociação. Ele oferece ouro e prata, uma fortuna inimaginável. Ele oferece o que viria a ser conhecido como o Daneheld, o ouro dinamarquês. Ragnar, o estrategista astuto, sabe que a vitória não está apenas em conquistar, mas em lucrar. Destruir Paris seria um ato final, mas deixá-la de pé para poder extorquí-la novamente no futuro? Isso era genialidade. O acordo é fechado. Ragnar Lothbrok concorda em poupar Paris e se retirar em troca de um pagamento monumental, 7.000 libras de prata e ouro. É uma soma astronômica que exige que Carlos esvazie os cofres reais e eclesiais, sobrecarregando seu povo com impostos para pagar o resgate de sua própria capital. Os vikings, carregados com um tesouro que faria reis invejosos, lentamente começam sua jornada de volta para casa, deixando para trás uma Paris humilhada e um reino em choque. No caminho de volta, eles continuam a saquear, como se para provar que a retirada foi por escolha, não por necessidade. A jornada de volta, no entanto, cobra seu preço. Uma praga, talvez disenteria, assola as fileiras vikings. Muitos guerreiros, incluindo, segundo algumas lendas, o próprio Ragnar, adoecem. Para os francos, é um sinal da ira divina, a vingança de São Germano, cujo mosteiro eles saquearam. Para os vikings, é apenas mais um perigo em uma vida cheia de riscos. Apesar das perdas, Ragnar retorna à Dinamarca não apenas como um conquistador, mas como o homem mais rico e poderoso do norte. Ele se apresenta ao seu rei, Eorik, e exibe seu vasto tesouro, provando que as terras cristãs ao sul são um pomar maduro, pronto para ser colhido por aqueles ousados o suficiente para tentar. O cerco de Paris de 845 mudou tudo. Ele estabeleceu um precedente perigoso. Mostrou a todos os nórdicos que a rica e dividida franquia
era um alvo fácil e lucrativo. O Dainheld não comprou paz, comprou tempo e um convite aberto para futuros ataques. Nas décadas seguintes, os vikings retornariam várias vezes, exigindo mais e mais ouro, aterrorizando a costa e os rios da Europa. A lenda de Ragnar Lothbrok, o fazendeiro que se tornou rei, o pagão que fez um imperador cristão se ajoelhar, foi selada para sempre. Ele não apenas saqueou uma cidade, ele humilhou um império e mudou o curso da história. E sua saga, contada ao redor de fogueiras por gerações de vikings, inspiraria inúmeros outros a seguir seus passos ousados e sangrentos. A era viking estava em seu auge e Paris tinha acabado de sentir sua fúria total. Neste momento, toda a Europa sabia que não havia lugar seguro. Obrigado por ficar conosco em mais este capítulo da história. Se você se sentiu imerso nesta jornada, novamente peço que não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas batalhas. Até a próxima, guerreiros e guerreiras!